O Senhor me dá tudo o que eu preciso. Uma afirmação do nosso pai fundador no livro Considerai como crescem os lírios. É o livro da divina providência. E esta é uma afirmação que se aplica na vida de cada um de nós. O Senhor nos concede aquilo que nos é necessário. A cada dia basta o seu cuidado, basta colocar a nossa vida nas mãos dele. E é nesta confiança que a gente proclama, com a voz e com a vida: Deus proverá. E é assim que nós começamos mais um programa Deus Proverá, uma oportunidade de colocar a nossa fé na divina providência, mas uma oportunidade também de conhecer mais sobre a obra Canção Nova, de você que é sócio evangelizador, entender um pouco de como nós trabalhamos nesta belíssima missão de evangelizar, perceber também onde a sua doação ela tem sido aplicada, se é que eu posso dizer assim. O principal é a salvação de almas. Nós sempre buscamos, através dos meios, viver esse legado do Padre Jonas. Dai-me almas e ficai com o resto. E ele está de volta em nosso programa Deus Proverá, o presidente da Fundação João Paulo II, aquele que tem a missão de motivar a cada um dos nossos sócios evangelizadores os caminhos pelos quais nós vamos confiando na providência de Deus. É um desafio, mas é um sinal para o mundo, esse viver da nossa providência. Padre, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Valdênia. É uma alegria estar no programa Deus Proverá. É uma alegria poder viver esse momento de confiança na divina providência. Desde os começos da Canção Nova, da Rádio Canção Nova, ele nos ensinou que deveríamos confiar na divina providência. É claro, a confiança na divina providência, ela também acontece na medida em que nós convidamos as pessoas a participar, a contribuir, a rezar por nós. Tudo isso é confiança na divina providência. Por isso, o Padre Jonas, desde os começos, nos ensinou que não teríamos propagandas comerciais. Primeiro, para dar mais liberdade, à programação, na época a Rádio Canção Nova, depois a TV Canção Nova, para dar mais liberdade a colocarmos realmente programas de evangelização, comprometidos com o anúncio da Boa Nova de Cristo Jesus. E também nos dá liberdade, por exemplo, a gente quando vai fazer uma transmissão, certo, de algum evento de igreja, assim por diante, se nós tivermos programação comercial, aí nós temos que honrar com aquele compromisso. Então isso pode dificultar certas transmissões que nós gostaríamos de ter maior liberdade. Então, é um desafio, mas nós cremos no Deus Proverá. Nós cremos no Deus Proverá, exatamente. E esse testemunho nós queremos oferecer a você. Deus segue agindo em nosso meio. E a Canção Nova, já com quase 50 anos de existência, nós damos esse testemunho. Porque nós começamos, o senhor mencionou a respeito da Rádio Canção Nova, gente, foi no dia 1º de abril de 1980 que foi adquirida eu vou dizer assim, o primeiro veículo de comunicação desse grande sistema que é a Rádio Canção Nova. Inaugurada oficialmente com a nossa programação, com o nome de Rádio Canção Nova, foi no dia 25 de maio de 1980. E o primeiro programa, essa foi novidade para mim. Eu não me recordava de que o primeiro programa da Rádio Canção Nova chamava Alô, Bom Dia. Era Padre Jonas, Luzinha e Elzinha na Rádio Canção Nova, olha, Padre. Aioxe. Aioxe, a nossa japa querida, de tantos anos aí nesta missão de evangelizar. E desde esta época, o nosso pai fundador já queria um compromisso unicamente com o nosso Senhor. E isso para mim é o que mais mexe no meu coração. Porque a gente poderia até, Padre, ter momentos ou contratos que nos isentassem. Quando tiver a transmissão do Papa, a transmissão precede. Como na liturgia da igreja, não é assim? Se cai um santo no domingo, mas o que conta é a liturgia, porque é dia do Senhor. Poderíamos ter assim, mas Padre Jonas quis deixar claro para nós que o nosso compromisso é com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, por isso, nós contamos com as doações espontâneas. Os patrocinadores, se quiserem, né, as grandes empresas, podem enviar as doações. Mas nós queremos esse compromisso único com o nosso Senhor. Já que a gente está falando sobre Rádio Canção Nova, vamos apresentar para os nossos telespectadores um pouquinho do que é a rádio, porque agora é Rede Canção Nova de Rádio e nós temos um departamento de jornalismo que trabalha com afinco para trazer a verdade para você. Compromisso com a verdade, e você acompanha um pouco agora. Eu estou viva por conta da Canção Nova. E quando eu me aproximei da Canção Nova, eu assisti o programa que quem conduzia era a Luzia Santiago. Ela conduzia um momento de oração. E eu cheguei a comentar isso com ela muito recentemente, na cobertura da Assembleia da Comunidade, eu cheguei a comentar com ela. Agradeci a ela, falei assim, obrigada, dona Luzia. A senhora nem sabe que eu estou aqui por conta da obra Canção Nova, porque a senhora fez uma oração e que me tocou e tirou de onde eu estava, que era a beira da morte. Deus me escolheu para estar aqui. Eu sempre tive o sonho de estar na Canção Nova, independente de onde eu estivesse, porque eu tenho uma ligação muito pessoal com a Canção Nova. E quando eu vim para a Rádio Canção Nova, o bichinho do rádio me picou. Então eu sou apaixonada por estar na Rádio Canção Nova e estou também fazendo o mesmo programa, que é o programa Café da Manhã, que vai pela 96.3. Comecei como estagiária e hoje eu sou a apresentadora junto com mais 3 locutores. E quando eu iniciei aqui como estagiária, eu brinco também que eu era um bicho do mato, que eu não falava com ninguém, eu não queria falar com ninguém. Eu tinha medo que as pessoas falassem comigo. Então quando as pessoas falavam, bom dia, Arielle, eu falei assim, não fala comigo, não fala comigo. Porque eu tinha que responder. Só que eu não estava vivendo um momento ainda de sair daquele buraco em que eu me encontrava. E hoje eu falo com tantas pessoas que eu nem imagino pelas ondas do rádio e gosto de falar com as pessoas, eu gosto de falar bom dia. Então eu sou outra Arielle por ter um contato tão íntimo nas participações pelo WhatsApp, por exemplo, com os nossos ouvintes. Nós começamos a Rádio Canção Nova, em especial o jornalismo, já na madrugada às 4 horas da manhã e encerramos às 4h30 da tarde, digamos assim. Não oficialmente, porque temos os boletins que são gravados também na madrugada. Nossa editoria é a serviço da vida e da esperança. Então, o nosso foco principal é a igreja. Então, é trazer a voz do Papa, o que o Vaticano está trazendo como notícia naquele dia. Nós somos a voz da igreja. CNBB, Canção Nova, os eventos que acontecem na Canção Nova. Então, a nossa prioridade é a igreja. E depois vem o que acontece no Brasil, economia, utilidade pública, no mundo. Mas a nossa prioridade é sempre pensar na nossa igreja e também a notícia que é a serviço da vida e da esperança. Aquela determinada notícia, ela não é dada com instantaneidade apenas por dar, digamos assim. Aquela notícia ela precisa atingir o outro, no nosso caso, os nossos ouvintes, de uma maneira diferente, ter um impacto diferente. Trazer um exemplo, talvez uma tragédia ambiental que tenha acontecido em alguma cidade, algum estado. O que a igreja está fazendo? Qual que é o acolhimento da igreja para aquela determinada situação? Então, o nosso desafio não é dar a instantaneidade, mas é dar a notícia e procurar um viés de vida e esperança. É um desafio. A morte do Monsenhor Jonas, ela movimentou não somente o jornalismo, né? Ela movimentou a Canção Nova, ela movimentou os fiéis, ela movimentou os sócios, ela movimentou, enfim, ela movimentou o mundo. Então, a gente precisava ser o profissional que estava ali, fazendo a cobertura, mas, ao mesmo tempo, somos filhos de Padre Jonas. Como fazer? Como noticiar a morte do pai fundador da obra, né? Então aquilo me impactou muito. Graças a Deus, lá anos atrás, né, foi plantado no coração do Padre Jonas e estar com essa obra Canção Nova é o pouquinho de cada um que faz essa obra acontecer, é um milagre de cada dia. Então aquele sócio que faz a sua doação, que faz a sua oração junto conosco, aquela doação é capaz de chegar a muitos lugares que a gente não tem nem ideia e talvez a gente nem vá ficar sabendo. E eu sou um fruto dessa doação.
E a gente é uma família, a rádio é uma família. A Rádio Canção Nova, o jornalismo da Rádio Canção Nova, os ouvintes da Rádio Canção Nova, nós somos uma família. Muitíssimo obrigada, Arielle, muitíssimo obrigada a toda a equipe de jornalismo da Rede Canção Nova de Rádio. Muitíssimo obrigada a todos os nossos colaboradores e missionários que atuam na Rádio Canção Nova também, Grande né, Padre? agradecimento mesmo a todos. A todos. Que fazem a companhia de pesca acontecer. Percebe que é um sistema com um único compromisso, evangelizar, compromisso com o nosso Senhor. A gente vai para o intervalo porque passa rápido, não é, gente? Mas olha que bênção, o nosso intervalo também é evangelização. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Deus Proverá. Estamos de volta com o nosso programa Deus Proverá, motivando você e a nós, a grande família Canção Nova, a viver como o nosso Pai Fundador nos ensinou, confiando na providência de Deus. Ele tinha uma frase, e hoje nós estamos aqui com o Padre Wagner Ferreira, que é presidente da Fundação João Paulo II. Padre, ele tinha uma frase que era assim, Deus dá o chão, Ele dá o passo, Deus dá o chão, no sentido de que nem sempre a gente tinha todos os recursos, Sim. mas nada nos impedia de caminhar, não é verdade? Sem dúvida, porque a relação com Deus é sempre uma relação de fé, não é? E é fé no mistério, fé no amor, fé na providência. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim. E Deus certamente fará a dele. Então, o Padre Jonas nos ensinava mesmo a ter essa confiança, a dar os passos, porque pouco a pouco Deus coloca o chão. É assim que nós vivemos a confiança na divina providência. Exatamente. E olha, a gente hoje estamos comentando a respeito da Rádio Canção Nova, apresentando para você, mas principalmente para deixar claro esse pontapé. A Canção Nova nasceu pequena, e nós ainda somos pequenos diante de Deus, diante da nossa missão, mas começamos com a Rádio Canção Nova, mas hoje nós somos um sistema de comunicação. Padre Jonas talvez não tivesse, com certeza não, nem o dinheiro para sustentar uma emissora de rádio. Hoje nós somos uma rede de rádio. Temos emissoras físicas e as pessoas nos acompanham mundo afora pela internet. E hoje, Padre, tem a Fundação João Paulo II, que tem como missão manter as obras sociais, mas também um sistema de comunicação. Exato. O Padre Jonas sempre foi de vanguarda, né? Começou na rádio e era pouco. Às vezes a Igreja Católica tinha um programa, um horário ou outro, mas ousadamente o Padre Jonas já pegou 24 horas de programação. E ousadamente nós utilizamos de todos os veículos de comunicação existentes para levar a palavra de Deus. Exatamente, essa coragem do Padre Jonas e dos primeiros membros da comunidade que ousaram não apenas ter uma emissora de rádio, mas de fazer uma programação de 24 horas. Não é simples, não é fácil. E depois a providência de Deus nos levou a ter uma rede de rádio, né? Uma rede em que muitos se unem para evangelizar, não só no Brasil, mas também além do Brasil, tendo em vista aquilo que a internet nos oferece como possibilidade, aplicativos e coisas desse tipo. Deus seja louvado porque a Canção Nova, através particularmente da sua rádio, continua a realizar a sua missão evangelizadora. Como presidente da Fundação João Paulo II, como que o senhor vislumbra esses próximos passos que a comunidade Canção Nova tem para dar? Eu me recordo sempre quando o Padre Jonas ele falava que ele se sentia como um bandeirante que abre na mata, né, caminhos, picadas, caminhos, e que depois vem a turma para poder estruturar melhor, planificar, né, colocar o asfalto e assim por diante. Então, eu vejo um pouco a minha missão dessa forma, né? Como presidente da Fundação João Paulo II, então, muitos contribuíram para abrir caminhos para que a Fundação João Paulo II pudesse realizar a sua missão de mantenedora do sistema Canção Nova de Comunicação e também das obras sociais. Mas agora, nós precisamos organizar melhor. Estamos colocando em ação um programa de integridade da Fundação João Paulo II,
revendo, por exemplo, o nosso código de conduta, de ética, trabalhando para responsabilizar cada vez mais, não somente os missionários, mas também os colaboradores, em vestir a camisa da missão da Fundação João Paulo II. Então esse é um trabalho que nós estamos realizando e eu vislumbro cada vez mais uma fundação bem organizada para melhor servir o povo de Deus na evangelização. Que maravilha! Então, é claro, na presença do Padre, a gente inclusive renova o compromisso com o sócio Canção Nova, né, com aqueles que nos acompanham, Sim. desta integridade e de levarmos adiante nada mais, nada menos do que o legado do Padre Jonas. Sem dúvida. Vamos levar adiante juntos o legado carismático do Padre Jonas. Amém! Olha, é dessa forma que a Canção Nova vive. E a Canção Nova vive sempre com oração. Exato. Por isso, agora a gente já vai rezar o nosso texto da Divina Providência. Já agradecendo todas as intenções que chegaram através do e-mail, programa.deusproverá@cançãonova.com. Quero já apresentar aqui as intenções de tantos sócios que estão enfermos, que estão desempregados, que precisam da providência de Deus. Ela não é exclusiva da Canção Nova, ao contrário, ela é para todos aqueles que colocam sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é providente e Ele proverá. Inclusive, dias atrás, numa celebração eucarística, o Padre Wagner presidia e na homilia o Senhor dizia assim: Exato. Precisamos confiar no amor providente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o convite, vamos confiar no amor providente de nosso Senhor. Padre, quais são suas intenções também para o texto da Divina Providência? Quero rezar pelos sócios, sem dúvida, mas também quero rezar pelos nossos colaboradores, fazem parte desta linda família Canção Nova, os colaboradores da Fundação João Paulo II, os colaboradores da comunidade Canção Nova, os colaboradores das filiais da Fundação João Paulo II, né, são várias aí espalhadas pelo Brasil. Então rezar por cada colaborador, pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, os missionários da Canção Nova que também doam sua vida nas obras sociais e no sistema Canção Nova de comunicação, rezar por todos e suas famílias, claro, rezar pela paz no mundo e pelas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Amém. Você também coloque as suas intenções. Nós já estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê,
Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, Providenciai. Nesta última dezena, nós vamos rezar como sempre fazemos com algum membro desta grande companhia de pesca que é a Canção Nova. E hoje a gente recebe o Cleiton Miguel, que trabalha no departamento de dramaturgia da TV Canção Nova. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o torno. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai-nos que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Nós estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ô Padre, o programa está no final, mas eu quero te convidar para voltar. Voltaremos com muito gosto. Não, voltarei sim, com alegria. É sempre importante, é sempre uma alegria estar, né, com todos aqueles que acompanham o programa Deus Proverá. É uma forma também de nós prestarmos conta, né, de nós motivarmos os nossos sócios para que continuem a contribuir. Então, certamente eu estarei presente. Maravilha. Obrigado, viu? Sempre, sempre bem-vindo. Quando o senhor quiser, as portas, obviamente, estão abertas. Obrigado. Então, o convite está feito, mas o senhor percebendo uma necessidade de falar com os nossos sócios, Tá certo. venha mesmo, viu? Combinado, combinado. Obrigado, Valdênia. Quero agradecer a você, sócio evangelizador, você da família Canção Nova. Percebeu? O nosso comprometimento permanece o mesmo. Ao contrário, aumenta cada dia mais. Começamos com a Rádio Canção Nova e nós vamos até
até Jesus voltar com esta missão de evangelizar, preparando um povo bem disposto para a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encerra com a bênção sacerdotal, nosso querido Padre Wagner Ferreira. Sinta-se abençoado aí na sua casa, na certeza de que Deus está providenciando o que nos é necessário. Nesta bênção, eu quero rezar também pelos que estão desempregados, por aqueles que estão vivendo dificuldades nas suas finanças, pedindo a manifestação da providência de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém! Mais uma vez, obrigada, Padre, pela presença aqui conosco. Obrigada a você pela companhia. 24 horas de evangelização sem propagandas comerciais, porque o nosso compromisso é com o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos ajuda a cada dia a proclamar: Deus proverá. Até o próximo programa, se Deus quiser.